Olhando títulos, ações, caminhando aí justamente para as piores perdas mensais. Felipe trouxe aí agora até esse panorama. Aqui no Brasil a gente tem ali um ponto muito importante também, que acho que vale destacar aqui, que a gente está vendo uma fuga muito grande de capital também, né? Isso está fazendo aí, mexendo com o câmbio. Na sua visão, né? Quanto tempo, acho que, para essa turbulência passar, as incertezas externas, elas tendem a arrefecer aí nos próximos meses, ou o investidor vai ali amargar aí? Realmente faltam poucos dias, vamos por aí, para finalizar o mês de agosto, que não está sendo muito fácil, mas queria entender um pouquinho, né, da sua visão, e se você acha que todas essas quedas, principalmente dos emergentes, eles mostram, de fato, uma fragilidade das suas economias. Paula, taxa de juros nos Estados Unidos a 5,5% é um atrativo fantástico. E você não tem que lidar com as idiosincrasias de países emergentes, como o Brasil, que tem uma empresa estatal que é o segundo maior peso no índice Bovespa, no índice da Bolsa Brasileira, que a gente nem sabe como é feito o modelo de pareamento de preço, né? Como a gente faz a formação de preço dos combustíveis no Brasil. Um dia, de repente, sai da cabeça do presidente da empresa um aumento de mais de 16%. Quando a gente já dizia, e tudo indicava, que estava defasado o diesel em torno de uns 30%, 35%, e a gasolina chegando a bater 40%. Quer dizer, não dá para ser crível quando você tem esse tipo de movimentos. Países emergentes, na média, são países que têm problemas parecidos. São problemas da ordem de economia política. Né? Não são problemas econômicos em si. Os problemas de economia política geram problemas econômicos. Então, são essas incertezas, esse risco político, essas tentativas, idas e voltas, quer dizer, uma série de coisas que criam nos países emergentes um ambiente idiosincrático. Quando isso bate no radar do investidor, existe uma alternativa muito menos volátil, pagando bem. Estamos vendo o que está acontecendo com os T-bills de 10 e 30 anos nos Estados Unidos, principalmente de 10 anos, que é uma espécie de balizador do mercado. A pessoa olha e fala o seguinte: ao invés de lidar com todos esses problemas, ter que entender a mente local, o dinheiro vai para os Estados Unidos. É o país dominante, tem uma economia pujante, é um país que é muito difícil de cometer erros. Quando erra, ele se reajusta mais rapidamente, ele é altamente flexível. Por isso que acontece esse tipo de coisa. Eu estava dizendo hoje para um colega de manhã que eu estou muito mais em renda fixa hoje, em termos de dívida de empresas boas e que estão pagando bem, do que na Bolsa. Eu não estou muito bullish na Bolsa Brasileira, por causa de problemas que têm a ver com a economia política. Obviamente, problemas externos existem, a gente tem uma guerra que não tem fim, a gente está vivendo um arrefecimento brutal da economia chinesa, isso impacta muito o Brasil. Agora, se a gente tirar todos esses fatores e olhar as economias emergentes e com especial atenção ao Brasil, existem fatores estruturais muito sérios, existem fatores políticos muito sérios. Então, só ao falar da Petrobras, nós vemos essa indefinição, essa incerteza e essa ingerência do governo num ativo tão relevante. Essa piora, por exemplo, a gente viu aí uma piora muito grande no cenário externo, né? Principalmente essa desaceleração do crescimento chinês, alta no preço do petróleo, possibilidade dos juros mais altos ainda por um tempo maior lá nos Estados Unidos. Foi um sinal amarelo aí para os investidores, principalmente investidor brasileiro, né? Você acha que todas essas questões, você enxerga um cenário de acomodação desses riscos aí num médio prazo, num curto prazo? Ou a gente... Porque, por exemplo, a questão da China, a gente está vendo corte de juros, algumas medidas, mas de fato mesmo, quanto tempo se leva para se resolver esse problema, que é um problema estrutural que a gente estava comentando aqui da China? Isso traz impacto? Não. O problema da China é estrutural e não vai ser resolvido, certo? A China é um país que está envelhecendo, a taxa de dependência de pessoas idosas em pessoas que estão em idade laboral vem caindo rapidamente. A China fez um estudo de censo em 2020 e estimou mais de 100 milhões de pessoas
a mais do que eles tinham, principalmente em idade de trabalho, idade laboral. A China tem um problema muito sério com os mercados de capitais, que tem uma grande liquidez, porque são totalmente dirigidos pelo Partido Comunista. Quer dizer, então você não tem um mercado eficiente. Depois de você associado a essa ineficiência dos mercados de capitais, você tem uma situação imponderável que tem a ver com essa crise no setor imobiliário, que corresponde a 30% da economia chinesa. Fora que as pessoas, né, pessoas físicas, as famílias, ao invés de investirem em ações, fundos, ETFs, elas investem no setor de real estate, que criou uma bolha e que o governo não tem ideia de como deflacionar essa bolha, né? Começar a tirar o ar de dentro dela, porque existe uma chance muito grande, não descartaria uma implosão dessa bolha e que representa cerca de 600 bilhões de dólares de dívidas, né? Que são dívidas que não são pagáveis por parte de ativos dentro do setor imobiliário. Quer dizer, você fez uma hipoteca de algo que valia 100 há 2, 3, 4, 5 anos atrás. Hoje esse negócio vale 60 se você tiver sorte. Quer dizer, não existe como impulsionar consumo, né, aumentar as atividades de crédito, de concessão e de tomada de crédito por parte da população, sem o C da identidade macroeconômica ser ativado. Só que você tem pessoas que estão na expectativa de uma implosão, de uma bolha e de perda real. Então, é aquilo que a gente chama de uma recessão de balance sheet, né? Balance sheet recession, né? Que quando as pessoas começam a cortar, empresas e pessoas físicas começam a cortar seus gastos para diminuir o endividamento. Isso não vai impulsionar a economia chinesa para frente. A economia chinesa parece um Japão sem ter ficado rico. Quero trazer o Van Dijk aqui para a nossa conversa também, para ouvir a opinião dele. Van Dijk, acho que a Carla trouxe aí muito bem sinalizado, principalmente no final aqui, precisamos, né, de uma reforma administrativa, precisaríamos, na verdade, acho que de um novo pacto federativo, uma nova Constituição, após essa reforma administrativa. Queria te ouvir, Van Dijk, para saber a sua opinião. Existe de fato, né, real mesmo, né, sem aquela vontade do que a gente gostaria que fosse feito. De fato, existe vontade política para se fazer isso no Brasil? Olá, Carla, bom dia. Falou muito bem, pontuou coisas que são extremamente relevantes para a questão desse debate e que são muito caras à sociedade brasileira e que a gente varre para baixo do tapete. Paula, não existe vontade nenhuma, né? A gente observa, por exemplo, só no primeiro semestre desse ano, comparado com o primeiro semestre do ano passado, né, a folha de pagamento de funcionários públicos dos estados cresceu quase 7% e ocupa um pedaço da despesa corrente de quase 60%. Quer dizer, é um valor muito elevado, né? E a gente não sabe qual é a eficácia, né? A gente sabe que os serviços são muito ruins e ninguém é mensurado pela qualidade do serviço prestado. Quer dizer, se eu trabalhasse na minha vida, né, ao longo da minha carreira e nunca tivesse sido analisado e mensurado e avaliado por superiores na qualidade da prestação do meu serviço, eu provavelmente não estaria aqui hoje, né? É assim que a coisa acontece. A gente fica muito sentado em cima do próprio traseiro, né? A gente não quer se mexer quando a coisa é muito confortável. E é isso que a gente tem. A gente tem um país que tem estados, municípios e a federação inchada em diversos fatores, não somente em funcionalismo, mas o grande problema é a falta de um modelo ou de uma tese de nação. Algo que transpõe, que vai além do governo, algo que quem nós ambicionamos ser no curto, médio e longo prazo e o que nós vamos empenhar em termos de fundos, em termos de tempo, pessoas para chegar até lá. E a gente não tem isso no Brasil, né? Todos os ciclos são ciclos de 4 anos, são ciclos muito curtos e esses ciclos são sempre voltados para a reeleição. Não que isso não seja natural no processo político, é assim que acontece,
mas a gente não cria travas institucionais para que obrigue que, além do processo eleitoral, de ser eleito e reeleito, a gente tenha benesses sociais ou o que a gente chama em economia de externalidades positivas. É muito contrário a coisa aqui no Brasil, que é essa mistura da coisa pública com a coisa privada. E a gente entra em questões de escolha pública, que é uma das escolas de economia muito relevantes para a situação política no Brasil. Mas veja só os gastos, né? A gente tem um crescimento de gastos em todas as esferas e nós temos uma redução de receitas correntes. Quer dizer, em qualquer cenário não é sustentável uma situação dessa. E a gente não tem um questionamento. Outra coisa, a sociedade é muito... a qualidade da educação. As pessoas são muito ignorantes e elas não entendem o fator econômico como preponderante nas escolhas delas e nas oportunidades que elas terão no futuro. E a gente olha sempre o curtíssimo prazo. Esse curtíssimo prazismo do brasileiro, né? Inclusive o mercado brasileiro já pedindo uma queda de juros de 0,75, que só importa o que acontece amanhã e hoje, né? Esse tipo de coisa é muito problemático. Note o seguinte, que apesar da gente ter um processo de convergência do IPCA com a meta, 2026, 2025, 2024 está acima da meta, bastante acima da meta, as expectativas, em 3,5%, 3,6%. Quer dizer, apesar dos efeitos, e são efeitos deletérios da política monetária, que reduz a atividade econômica, apesar de todos os pesares, a gente ainda tem uma perspectiva, uma expectativa por parte do mercado que nós não vamos chegar na meta. Não está ancorada a meta ainda, a despeito da posição do Banco Central e da taxa de juros. Quer dizer, no Brasil, quando a gente fala de fazer uma reforma tributária, eu vou repetir o que eu sempre digo aqui. É análogo a construir uma casa começando pela chaminé. Nós necessitamos de uma reforma profunda que vai muito além da tributação, que passa pela estrutura do país, como é que nós vamos ser uma federação, um pacto federativo, como é que a gente vai, o que a gente precisa, o que vai ser provido pelo Estado e o que vai ser alocado a entes privados para poder oferecer. Sim, o governo, o Estado não pode prover tudo para todas as pessoas. E a minha impressão é que o Brasil virou um país decadente europeu, uma Espanha, um Portugal, com serviços inflados, custos inflados, impostos altos, sem ter ficado rico. Quer dizer, a gente não tem o bem-estar que existem em esses países falidos europeus e a gente quer oferecer os mesmos serviços através de um Estado gigante que implodiu e que não é mais capaz de gerar crescimento econômico. Imagina o seguinte, a gente tem uma Europa andando de lado, nós temos a maior economia da Europa, a Alemanha, em recessão, e isso puxa todo mundo para baixo. Sem a Alemanha não existiria nada de benesses sociais que grande parte da União Europeia consegue gozar para suas populações. O Brasil não tem uma Alemanha para puxar a gente para cima. Quando a gente olha a América Latina, o Brasil é o melhor que tem. E quando a gente vê que o melhor que tem que o Brasil é muito ruim, a gente fica assustado, porque nós criamos um estado de bem-estar sem ter obtido, né, o PIB per capita necessário para fazer isso. Então, ou a gente se torna uma nação séria e promove a livre concorrência, abraça o mercado e a gente promove que questões políticas vão ser resolvidas no âmbito político, mas a gente tem que ter um projeto para a nação, né? Nós temos que fazer um projeto nacional, ou a gente vai sempre ser isso. E o Brasil hoje é o melhor que ele pode ser. Ele não vai ser melhor do que ele é hoje. Já volto aqui para o Vandick, que eu quero também repercutir uma outra notícia. Vandick, a gente falou até mais cedo sobre o novo estudo ali do arcabouço fiscal que foi proposto, né, que não vai provavelmente segurar aí o crescimento da dívida, e tá ali o estudo mostra, acho que é 85%, Felipe, 83%, não lembro agora 83, de cabeça. 83%, né, a expectativa da dívida cresça até 2032, se eu não me engano, na casa ali dos 83%, o que não existe num país de classe média, de uma renda média, né, vamos dizer assim.
Queria entender um pouquinho da sua visão também. A gente tem falado muito sobre essa questão do arcabouço. Você até outro dia a gente falou, se não me engano, você usou um termo que ele implodiu antes de ter nascido. Provavelmente a gente vai ter que rever esse arcabouço dentro de alguns anos. Mas quando a gente olha ali de fato, até um ponto que eu estava falando antes, né? Ele está muito feito em aumentar receita e, de fato, efetivamente, a gente não vê corte de gastos por parte desse governo. Quando a gente olha que ele não tem aí como segurar o crescimento da dívida, é preocupante. Paula, a situação mais preocupante que existe no Brasil hoje é exatamente isso, né? A explosão da dívida e um cenário em que a gente começa a perder controle dela, né? Um país de renda média como o Brasil, é inédito ter um índice de endividamento que chegue nos 80%, Sim. Principalmente passados 80%, que é a nossa expectativa. Então, o governo, um governo perdulário, gastador, e o arcabouço fiscal foi desenvolvido não para segurar a dívida ou para promover a retidão fiscal, mas sim para haver aumento de impostos. Essa é a realidade do arcabouço fiscal. Não existe nenhuma chance desse arcabouço fiscal conseguir segurar a dívida e, como eu disse na semana passada, ele é natimorto. Ele nasceu morto, ele é para inglês ver. O governo teve 3 meses desde a sua eleição para promover um projeto, para criar um projeto com pessoas, economistas sérios, né, que deveriam já ter anunciado no processo de campanha como seria o novo arcabouço fiscal, uma vez que o Bolsonaro, essa visão perdulária não é algo que seria monopólio do Lula ou do governo atual. Quem estourou o teto fiscal foi o Bolsonaro, que é algo que é imperdoável por parte de economistas liberais como eu, né, para promover um processo de gastança visando a reeleição. Então, esse é o problema com o Bolsonaro. Entregou essa situação caótica para o Lula gostou e aí não fez nada com relação a um processo de criação de um arcabouço fiscal. Nunca foi promovido isso porque a população brasileira é ignorante em economia, ninguém questionou essa situação. A gente queria saber questões de gênero, de raça e outras coisas. Isso dominou a política, ninguém falou de economia. Falamos de promessas completamente fúteis de crescimento, sem a base do como, e chegamos no dia da posse do Lula sem um arcabouço fiscal. Demoramos mais 3 meses até algo ser promovido pelo ministro Haddad e esse modelo de âncora fiscal apareceu de uma maneira que não fala nada sobre redução de gastos que estão acelerando rapidamente, não somente no âmbito federal, mas no âmbito estadual e municipal. Tá? De todos os estados, apenas 2 estados conseguem promover uma queda de gastos correntes com um aumento de receita. Quer dizer, um descalabro fiscal total em todas as esferas do governo, e isso vai ser magnificado ao longo do tempo, uma vez que nós não conseguimos conter a expansão da dívida. Com isso, as taxas de juros não podem cair, o culpado pela taxa de juros não cair não é o Banco Central, mas é a dinâmica da dívida e a gastança. Se o governo parar de gastar, se o governo se controlar, conseguir reduzir a dinâmica da dívida, a gente consegue evitar que bata nos 83%, passe dos 80%, que normalmente é uma medida vista pelo mercado, as agências de classificação de risco, como um termômetro de risco de solvência, tá certo? Solvência no Brasil não tem grande risco, porque nós temos 350, 360 bilhões de dólares como reservas, mas a gente pode ter problema, sim, em termos de expectativas com relação à taxa de juros cair, o país não cresce. A alternativa que eu vejo, e que eu vejo com muita preocupação, é que a partir de setembro de 2024, nós vamos ter um Banco Central que vai ser reestatizado. Né? Muito certamente o Galípolo vai para a presidência do banco. O Galípolo é um sujeito que não entende de economia. Ele vai para lá e já tem dois diretores que são
aliados com a política que usam essa teoria que nunca foi provada da MMT, né, Modern Monetary Theory, que busca metas de gastos, metas de endividamento, mas não de equilíbrio fiscal, nós teremos um Banco Central conivente com uma atividade procíclica de gastança e que aumenta ainda mais o risco fiscal no médio e longo prazo. Portanto, essa é a grande preocupação, é isso que nós temos na mesa e é difícil digerir um prato indigesto como esse. Vandique, um ponto importante, né? Quando a gente fala e trazendo aí justamente o governo não consegue cortar gastos, eu queria entender, né, por que o gasto público no Brasil ele é feito de uma forma pouco criteriosa? Por que nós temos, né, muita dificuldade de criar mecanismos para mensurar de fato a eficácia desse gasto público? Porque muitas vezes a gente vê só gasta, mas a gente não consegue mensurar a eficácia desse gasto público. Paula, a gente não consegue, não. Nós não queremos analisar sob a ótica de custo e benefício, que é feito na maioria dos países que são civilizados fiscalmente. Nós não fazemos isso por opção política, porque o Brasil é um país patrimonialista e que nós utilizamos o dinheiro que não é dinheiro público, é dinheiro do pagador do imposto, para fazer benesses e que criam alianças que dão suporte de sustentação para os governos em todos os entes federativos.